tiver receitas, vamos fazer. Vamos todos cantar. Deus é bom pra mim e pra você. Come on! Deus é bom pra mim e pra você. God is good. Deus é bom pra mim e pra você. Mais uma vez. Deus é bom pra mim e pra você. Yes! Episódio de hoje: Papa Francisco e o novo Papa. Hoje é dia de prestarmos nossa homenagem ao Papa Francisco, que faleceu no dia 21 de abril de 2025. É isso aí. O seu falecimento chamou a atenção de pessoas de todas as idades. Muita gente gostava dele. Ah, Luzinha, Rossi, ele era muito querido, bem-humorado e acessava o coração de crianças, jovens, adultos e idosos. Ai, Dudu, é verdade. E o Papa, apesar de viver lá na Itália, não era italiano. Ele era argentino. That's it! Ele nasceu na Argentina e seu nome era Jorge Mário Bergoglio. E foi o primeiro Papa da história da América Latina. O primeirão. The first! E ele também era jesuíta, uma ordem religiosa que se dedica à educação e ao serviço aos pobres. Igual o Padre Eduardo, pessoal! Sim, ele foi eleito Papa em 2013 e escolheu o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis. Rosinho, você sabe por quê? Ele era muito humilde, amava a natureza e os animais. Rocinho, o Papa Francisco também era muito simples e gostava de estar perto das pessoas. Yes! E para lembrar de algumas ações marcantes do Papa, estão conosco a Lara e a Rai. Oiê! Oiê! Tudo bem, pessoal? Sim. Tudo bem, e vocês? Que bom! Tudo bem? Muito bom, e que bom que vocês vieram aqui hoje, viu? Vamos conversar bastante sobre o Papa, pode ser? Claro. Sim. Vamos lá. Eba! Lara, first you. Primeiro você. Lara, o que te mais marca no Papa Francisco? Bom, ele fez muitas coisas importantes, né? Mas ele criou um documento falando como cuidarmos da nossa casa, da terra, do meio ambiente e como respeitarmos a natureza. Isso mesmo! E você, Rai, de qual ensinamento você se lembra? Ele criou um documento onde fala da importância da fraternidade e da amizade social e pediu para que nós se tratasse com muito respeito e amor e não se importasse com cor, religião, país. It's true, é verdade. E ele sempre, always, teve uma preocupação com os mais pobres e com os doentes. Ele queria uma igreja mais próxima das pessoas e mais simples. Isso mesmo! Você se lembra de mais alguma coisa, Lara? Sim, do amor do Papa Francisco a Nossa Senhora. Ele sempre levava flores para ela e rezava por ela todos os dias. Prima di iniziare un viaggio e al rientro vado sempre dalla Madonna, dalla Salus Populi Romani, perché sia lei a accompagnarmi nel viaggio come madre, a dirmi cosa devo fare, a custodire le mie parole, i miei gesti. Con la Madonna ci vado sicuro. Que bonita sua relação com Maria! E mais algum fato marcante, Rai? Sim, o Papa gostava muito dos jovens e das crianças. E teve um dia que o menininho fez uma pergunta para ele e a resposta foi surpreendente. Vamos ver! Vieni da me, Emanuele.
Ho chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì. Per questo che dico, poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. Lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e 4 figli. E era un uomo bravo. È in cielo papà? Ma com'è il cuore di Dio davanti a un papà così? Dio ha un cuore di papà. E davanti a un papà che non credente è stato capace di battezzare i figli e di darle quella bravura ai figli. Voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero del tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli che essendo non credente battezzarli. E sicuramente a Dio questo è piaciuto tanto. Parla con tuo papà, prega tuo papà. Que emocionante! Que ensinamento, hein? Nosso Pai sempre nos perdoa e nos ama. E o Papa Francisco sempre gostou muito dos jovens mesmo. Ele participou das Jornadas Mundiais da Juventude e sempre incentivou os jovens a seguirem os caminhos de Deus. Ô, Dudu, e quando ele veio ao Brasil? Ah, foi muito bom! Foi muito legal. Ele visitou o Rio de Janeiro e o Santuário de Aparecida. Sim. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para sempre. E pessoal, depois de sua morte, após complicações no pulmão e coração, muita gente passou pelo seu velório. Sabem quantas pessoas, mais ou menos? Quantas? Lucinha, Rossi, mais de 250 mil pessoas! Nossa! Aham, foi uma despedida muito emocionante. É, ele pediu para ser enterrado em um caixão simples de madeira, Olha só isso! sem as tradições antigas de muitos caixões. E o Papa estava sempre com o sapato bem usado. Ele pediu para ser enterrado assim. Ah, olha só, é verdade! E ele foi sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, porque era um lugar que ele gostava muito. E meninas, Dudu, Rocinho, sabe algo que eu achei incrível? O quê? A quantidade de pássaros, gaivotas. Esses passarinhos apareceram no funeral do Papa Francisco. Lucinha, eu vi. Foi impressionante! Louvado seja Deus! É? E agora, após a morte do Papa, o que acontece, hein? Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela TV Rede Século XXI, que alegria! Mas já temos o Papa. Habemus Papam. Papa Leão XIV. O cardeal norte-americano Robert Prevost, de 69 anos, foi eleito o novo sumo pontífice. Ele que era cardeal norte-americano de nacionalidade, mas que exerceu boa parte do seu ministério na América Latina, sobretudo no Peru, e que, muito recentemente chamado a Roma, assumiu o dicastério para os bispos. Teve grande participação no Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade, que ele fez questão de lembrar no seu primeiro discurso. Ao escolher o nome de Leão XIV,
o nosso novo pontífice anuncia ao mundo o seu programa de pontificado, de conciliação, de aproximação, de uma igreja sinodal. E ele disse isso no seu primeiro discurso, na sua primeira mensagem na bênção Urbi et Orbi. Uma igreja sinodal que avança, que busca sempre a paz, para sempre estar próxima dos que sofrem. Esse é o perfil do nosso novo pontífice. Alguém próximo da América Latina, alguém que busca a continuidade do pontificado de Francisco. Queremos, com o nosso novo pontífice, com o Papa Leão XIV, caminhar, avançar na sinodalidade, numa igreja de comunhão, participação e missão. Salve Santo Padre! Seja bem-vindo entre nós, Leão XIV. Nós o amamos e queremos, sob o seu pontificado, caminhar na unidade e na comunhão. Permaneçamos em oração. Deus abençoe você e a sua família. Muito bom! Obrigada pelas informações. Rai, você tem alguma dúvida? Eu queria entender melhor como funcionam as responsabilidades do Papa. Galerinha do programa Brasil Cristão Criança, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as responsabilidades do Papa. O que é que o Papa faz? Como é o dia a dia do Papa? Na verdade, antes de mais nada, o Papa é um pastor que tem como rebanho o mundo inteiro. O Papa cuida, reza e celebra pela Igreja no mundo inteiro. Então as orações do Papa são também por nós, são pelas pessoas que mais sofrem, pelas pessoas que estão em situações de guerra. O Papa precisa ter os olhos e o coração voltados para o sofrimento do mundo inteiro. Para aqueles que seguem Jesus, mas também para aqueles que não são católicos. O Papa é o grande responsável por nomear, por decidir, por enviar os bispos. É ele quem decide quem se tornará bispo, quem será o padre que se tornará bispo e para onde esse bispo vai. É o Papa quem nomeia os cardeais, os seus ajudantes mais próximos e que estão espalhados pelo mundo inteiro. É o Papa quem celebra as grandes missas da Igreja lá no Vaticano. Lá na igreja onde está enterrado o primeiro Papa, São Pedro, que foi eleito, foi escolhido pelo próprio Jesus. É o Papa quem decide e quem celebra as canonizações. O que é uma canonização? É uma celebração no qual a igreja reconhece que alguém que já morreu é uma pessoa santa, está no céu e intercede por nós. O Papa, além de ser o nosso líder da fé, ele é também o nosso grande catequista. O Papa de tempos em tempos escreve cartas, mensagens, catequeses, textos para o mundo inteiro, para a gente pensar em coisas que a gente precisa rezar, em coisas que a gente precisa aprender e como que a igreja precisa caminhar. O Papa é ainda o chefe de Estado de uma pequena cidade que é como um país. Se chama Estado Independente, é o Vaticano. Onde o Papa mora, lá no Vaticano, na Itália, é ele quem tudo conduz, tudo determina, tudo governa. É lógico, ele tem ajudantes que o auxiliam a cuidar de tudo, mas a última palavra é sempre dele. E por ser um chefe de Estado, ele também precisa conversar com presidentes de outros países, ele precisa receber chefes de estados de outros lugares. O dia a dia do Papa não é só de oração, é também um dia de muitas reuniões. Ele precisa se reunir com essas pessoas, ele precisa lutar em favor da paz. O dia a dia do Papa é muito intenso. A agenda dele é sempre muito cheia. Por isso, ele precisa muito das nossas orações. Daí da sua casa, daqui da minha, vamos rezar sempre. Rezemos pelo Papa. Desta vez, rezemos pelo Papa Leão XIV, para que ele possa
cumprir as suas responsabilidades, cumprir a sua missão e ser o pai, o pastor de todos nós, da igreja espalhada por todo o mundo. Muito bem, very good. Agora estamos craques, hein? E enquanto bebemos uma aguinha, vamos ver o quadro do dia! Cantinho da Oração. Oi, turminha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Cantinho da Oração. Tudo bem com a senhora, irmã Luísa? Tudo bem, você? Eu estou ótima. Tudo bem, Bruno? Sim, eu também tô ótimo. Dia 22 de outubro, a igreja celebra o dia do Papa João Paulo II. Foi nesta data que, em 1978, ele celebrou sua primeira missa como Papa. São João Paulo II teve uma história muito bonita, né, irmã? Um dia, no meio da multidão, ele quase morreu. Ele levou 2 tiros, tentaram matá-lo, mas era dia de Nossa Senhora de Fátima e ele disse que Nossa Senhora salvou ele. Explica melhor essa história pra gente, irmã. No dia 16 de outubro de 1978, ele foi nomeado Papa e ele rezou a primeira missa. E a partir daí ele começou o seu pontificado, trabalhar como Papa, né? Quando foi? Em 1981, no dia 13 de maio, ele recebeu, atiraram nele 2 vezes para matá-lo. Mas, como você falou, ele foi salvo. Salvo porque ele estava em perigo muito grande. Uma das balas tinha atravessado o corpo dele e estava muito difícil para localizá-la. Mas tudo fizeram para que pudesse tirá-la. E, de fato, a bala foi encontrada e hoje esta bala pertence à coroa de Nossa Senhora de Fátima lá em Portugal. Ela está na coroa de Nossa Senhora de Fátima lá em Portugal. Se um dia você for lá, você vai ver essa bala na coroa de Nossa Senhora de Fátima. Que ele foi salvo e ainda viveu muito tempo. Foi o Papa que governou, que reinou como Papa 27 anos. Morreu em 2005. Como a senhora falou, ele morreu em 2005 e até virou santo. Quais foram os principais milagres dele? Um deles foi uma religiosa que estava muito mal e que ela pediu, lá da Polônia, ela pediu para ele que ela fosse curada. Todas as irmãs rezaram e ela ficou totalmente curada. E também teve outro milagre de uma moça depois em outro país, que também pediu a graça da cura, a libertação, e ela foi curada. E muitos outros milagres que o Papa fez e, por isso, hoje ele é canonizado como São, né? Papa do amor, um Papa da sabedoria, um Papa do sofrimento, um Papa que nos dá e nos deixa o amor, a alegria e o entusiasmo. E o Papa São João Paulo II gostava muito dos jovens. E ele também foi o primeiro Papa que veio para o Brasil. Ele veio aqui 4 vezes. O Papa gostava muito dos jovens. E foi o primeiro Papa que veio. Gostava muito do Brasil e veio várias vezes mesmo. Por quê? O jovem é a esperança do Brasil, é a esperança do mundo. Vocês, crianças, são a esperança para o Brasil novo, para o país novo, para o mundo novo, cheio de Deus, cheio da bondade e da misericórdia de Deus. E o Papa veio para levar a todos nós para esse caminho de Deus, para que todos sejamos de Deus. Irmã, como os padres se tornam papas e como eles são escolhidos? Olha, os papas são escolhidos pelo Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque quando o Papa falece, os cardeais que estão em volta, os bispos, são chamados do mundo todo, eles se reúnem lá
fazem muitos dias de oração, de retiro, de oração pedindo o Espírito Santo para que eles possam escolher o novo substituto de Jesus aqui na Terra, porque o Papa é o substituto de Jesus aqui na Terra. Então eles escolhem, lá eles rezam muito e estão apresentados vários nomes. E aí os cardeais, os bispos, pode ter leigos também lá no meio, viu? Escolhe um nome, 2 nomes, 3 nomes. E o nome mais votado é o Papa que depois vai ser escolhido definitivamente, como aconteceu o último Papa Francisco, né? Irmã, qual é a responsabilidade dos papas? O Papa tem muita responsabilidade. O Papa tem responsabilidade para que a Igreja seja fiel àquilo que nosso Senhor Jesus Cristo colocou. Para que a Igreja seja fiel àquilo que Jesus ensinou. Que seja fiel como celebrar a missa, como rezar. O sacerdócio tem que ser fiel, o religioso. Todas as normas da Santa Igreja, é isso que o Papa é responsável. Por isso que ele pede muita sabedoria de Deus e pede para que o povo reze, para que o povo volte para a igreja, para que o povo seja santo, para que o povo deixe de matar as pessoas. Guerras não são de Deus, coisas erradas não são de Deus. Por isso, o Papa tem uma grande responsabilidade sobre todos nós, sobre todo mundo. Que Deus o abençoe e dê o Espírito Santo cada vez mais sobre o nosso querido Papa. Muito obrigada, irmã Luísa. Muito obrigada, Bruno. Bom, turminha, por hoje foi isso. E rezem muito para São João Paulo II. E agora, bora de luz, câmera e animação! Luz, câmera e animação! 1, 2, 3, Maria! Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso.
Ei, amiguinho! Antes de ir para o nosso próximo vídeo, se inscreva em nosso canal e vamos nos divertir muito juntos. De criança para criança. Criando Juntos, episódio de hoje. Um dia na minha escola. Todos os dias, de segunda e sexta, eu acordo bem cedinho. Pego minha mochila e vou para a escola. A escola é um pouco diferente, porque fico lá o dia todo. Logo na chegada, o diretor, Rudy, e a vice, Lia, vem me dizer oi. Adoro tomar café na escola. O pão é tão fofinho. No refeitório, encontro os meus coleguinhas. Quando chego na minha sala, as profs Karine e Larissa já estão nos esperando. Sempre aprendo umas coisas novas. No almoço, eu adoro comer arroz e feijão. Eu adoro tomar um copão de suco. A hora do soninho é muito legal, chego até sonhar. À tarde temos um monte de coisas diferentes. Aula de artes com a prof. Glaucia. Educação física com o prof. Thiago. Computação com o prof. Douglas. E tem também a hora da historinha com a prof. Vanessa. Tudo é tão divertido que nem vejo o tempo passar. Tá na hora de arrumar o material e ir para casa. Dou um tchau para a vice Marli porque minha mãe já tá me esperando. Adoramos a nossa escola! Voltamos! We are back! E hoje, today, fizemos uma pequena homenagem ao Papa Francisco e entendemos quais são as responsabilidades de um Papa. E meninas, o que vocês gostariam de pedir pro próximo Papa? Bom, a gente até escreveu aqui no celular pra gente não esquecer, tá bom? Querido Papa, eu peço que o Senhor cuide de todo mundo com muito amor. Que ensine a gente a ser mais amigo, a ajudar quem precisa e falar sempre de Jesus com muita alegria. Eu também peço que o Senhor nunca se esqueça de rezar por nós. Porque a gente vai estar rezando pelo Senhor também. Amém. 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 Agora, posso fazer também o meu pedido? Boa, Claro. Dudu. Ok. Querido novo Papa, eu queria pedir que a igreja continuasse ajudando os pobres e as pessoas tristes. O Papa Francisco fazia isso muito bem e eu achava muito bonito. E eu queria que o Senhor também abraçasse as pessoas como ele fazia, porque isso faz a gente sentir o amor de Deus de verdade. Amém. 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 Dudu, posso fazer também? Vai lá, vai lá. Oi, Papa Novo. Eu gostaria que o Senhor cuidasse do nosso planeta. Eu acho que Deus fica feliz quando a gente cuida da terra, quando a gente cuida de tudo o que Ele criou. Amém! Amém. Rosinho, alguma palavra? Isso! O Rocinho também pediu para que o novo Papa se lembre dos animais e de todos os seres vivos da Terra. Muito bem, Rocinho! Amém, Rocinho! Amém. Muito bom, turminha. Agora que o Espírito Santo guie os caminhos do novo Papa. E os nossos também. Um beijão!